Em nome da Secretaria de Política Econômica, temos a honra de dar início à solene abertura da comemoração dos 30 anos desta Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. O objetivo deste encontro é o de comemorarmos os 30 anos da criação desta secretaria, que foi criada pela Lei 8.490, de 19 de novembro de 1992, e também debatemos as realizações e os desafios da política econômica e a atuação da SPE. Cumprimentamos a todos os presentes e aos internautas que acompanharão a transmissão deste evento via YouTube, no canal ME Streaming. Saudamos as autoridades presentes, os jornalistas e, de forma especial, os servidores dessa secretaria. Convidamos para compor a mesa de abertura, realizações e desafios de política econômica as seguintes autoridades: o senhor Paulo Guedes, ministro da Economia. O senhor Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia. O senhor Rogério Boeri, chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia. E o senhor Pedro Kalman de Miranda, secretário de Política Econômica. Para a mensagem de boas-vindas e início da apresentação deste painel, passamos a palavra ao senhor Pedro Kalman de Miranda, secretário da SPE. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar as autoridades aqui da mesa, cumprimentar todos os convidados que prestigiaram o nosso convite, estão aqui presencialmente, e também cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pela internet. Queria agradecer a presença de todos nesse evento de comemoração do aniversário de 30 anos da criação da Secretaria de Política Econômica. O tema dessa mesa de abertura é realizações e desafios da política econômica. E o foco da minha fala vai ser a atuação da SPE na política econômica. Inicialmente, vou apresentar brevemente a Secretaria. A seguir, falarei da atuação da Secretaria, que tem dois eixos principais: análise econômica e formulação de política econômica. Como é estruturada a SPE? São 79 colaboradores no total. Como a SPE não tem quadro próprio, esse corpo de funcionários é composto por servidores cedidos por órgãos como Secretaria de Tesouro Nacional, SOF, SUSEP, Banco Central, servidores de da carreira de gestor, professores de universidades públicas, técnicos cedidos por bancos públicos como Banco do Brasil, BNDES, Caixa, e estatais como a Conab e a Infraero. Finalmente, funcionários sem vínculo, contratados direto da academia ou do setor privado e também terceirizados. A SPE se organiza em 5 subsecretarias, conforme áreas de atuação: a Subsecretaria de Análise Econômica de Legislação, Política Agrícola e Negócios Agroambientais, Política Fiscal, Política Macroeconômica e Política Microeconômica e Financiamento de Infraestrutura. Como é que a Secretaria de Política Econômica apoia a formulação da política econômica? 2 eixos principais. O primeiro eixo, análise econômica. Estou falando aqui de trabalhos analíticos que ajudam a nortear a política econômica. Isso inclui, primeiro, produção de relatórios periódicos, como o Boletim Macrofiscal, que apresenta as projeções econômicas da SPE, a partir de um conjunto de modelos econométricos, muitos dos quais foram desenvolvidos nos últimos anos, e essas projeções alimentam as estimativas de receita e despesa que vão ser parte do processo orçamentário. Outro relatório é o Resultado Fiscal Estrutural, que é um relatório anual que apresenta o resultado fiscal ajustando por receitas e despesas extraordinárias e pelo ciclo econômico. Também a metodologia foi bastante aprimorada nos últimos anos.
e outros relatórios como o Boletim de Debêntures Incentivadas, o Informativo Semanal do Mercado Agropecuário e outros. Outro tipo de trabalho analítico da SPE é gerir sistemas de informação, como o Prisma Fiscal, que é um sistema que capta as expectativas dos agentes econômicos em relação à evolução das principais variáveis fiscais, foi ampliado e aprimorado nos últimos anos, e o Sistema de Riscos Fiscais, que é um sistema que monitora proposições legislativas que representam risco fiscal. Um terceiro tipo de trabalho analítico são estudos sobre temas específicos de política econômica. Então, tem estudos que são publicados no site da SPE, foi um total de 100 nos últimos 4 anos, exatamente 100. Ontem publicamos uma nota sobre o deflator da arrecadação federal, que foi a 100ª nota nesse período. E também, claro, estudos internos, que não são públicos, mas são feitos para subsidiar a formulação de políticas. Muitas vezes políticas a cargo de outras áreas do Ministério da Economia, ou mesmo de outros ministérios. E um quarto tipo de trabalho analítico é produzir material para as falas e apresentações do ministro e de outras lideranças do Ministério da Economia. Essa atuação da SPE ela apoia no trabalho de compor a narrativa da política econômica, que é algo essencial para que a sociedade consiga entender a direção e a estratégia da política. O segundo eixo de atuação da SPE é na formulação de política econômica. A SPE participa da formulação de políticas econômicas por 3 meios. Primeiro, participação em conselhos governamentais. A SPE participa de 42 colegiados e assessora os representantes do Ministério da Economia em diversos outros, como o Conselho Monetário Nacional. A SPE também contribui para a avaliação de propostas de outras áreas do Ministério da Economia ou do governo que tenham relação com as áreas de atuação da SPE. E também, claro, formula medidas, e isso vai ser o foco do resto da minha fala. A SPE teve papel central na formulação de várias medidas importantes ao longo dos últimos 4 anos. Essas medidas podem ser divididas, grosso modo, nos objetivos de crescimento econômico, melhoria do arcabouço institucional dos mercados, desburocratização, liberalização, consolidação fiscal e também, claro, medidas emergenciais para mitigar os impactos econômicos da pandemia. Vou listar apenas algumas dessas medidas, aproximadamente em ordem cronológica. A reforma do cadastro positivo, é uma reforma que permite a utilização na obtenção do crédito daquela que é a principal garantia de muitos cidadãos, a sua reputação de bom pagador. Outra medida, o saque aniversário do FGTS, é uma criação de uma nova modalidade de acesso aos recursos do FGTS que mitiga incentivos ruins no mercado de trabalho e também cria uma garantia, resulta numa garantia que os trabalhadores podem utilizar para acessar crédito a juros muito mais baixos. A nova lei do agro, que modernizou os títulos financeiros do agronegócio, facilitando a expansão do crédito para a agricultura. Aprimoramento da lei de recuperação judicial e falência, facilitando a recuperação de empresas que são viáveis, mas estão em dificuldade, e também da liquidação e a realocação dos recursos produtivos que estão naquelas empresas que já não têm mais viabilidade. Outra medida é a criação do certificado de crédito de reciclagem, que é uma medida que visa fomentar a economia circular e prover uma fonte de renda adicional aos catadores de lixo. Tem diversas medidas ligadas ao desenvolvimento do mercado de capitais, muitas das quais foram oriundas de discussões no âmbito da Iniciativa do Mercado de Capitais, o IMK. O IMK é uma iniciativa coordenada pela SPE, que junta diferentes órgãos do governo e associações representativas do setor privado ao redor da mesma mesa, para discutir medidas para desenvolver o mercado financeiro, no sentido mais amplo, incluindo mercado de capitais, seguros, previdência complementar, visando facilitar, em última instância, facilitar o financiamento das atividades das empresas e famílias. Dentre essas medidas de desenvolvimento do mercado de capitais, destaco a nova nota comercial, que é um meio eficaz para empresas de menor porte acessarem o mercado de capitais. Finalmente, queria falar do Programa Mais Garantias, um conjunto de medidas para fortalecer as garantias para o crédito. Elas incluem o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, aprimoramento das garantias do agronegócio, Marco Legal da Securitização e o novo Marco das Garantias, o PL 4188.
Todas essas medidas já foram sancionadas, exceto o Marco das Garantias, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda a apreciação pelo Senado Federal. É um projeto importante e estruturante que achamos que vai avançar. Passo agora à conclusão da minha fala. Eu descrevi as características da SPE, a capacidade de recrutar colaboradores de diferentes carreiras, diferentes experiências profissionais, a atuação robusta de análise econômica e a participação direta na formulação da política econômica. O resultado desse conjunto é a agregação de conhecimento técnico de fundamentação econômica ao trabalho de formulação de política econômica. E isso permite a formulação de políticas mais eficientes, gerando crescimento econômico e melhores condições de vida para os brasileiros, que é o objetivo em última instância. Nesse sentido, eu queria terminar registrando que todas essas entregas da SPE à sociedade são possíveis somente graças ao trabalho e dedicação de todos os seus colaboradores, tanto os colaboradores atuais, tanto os que integraram e ajudaram a construir a Secretaria ao longo desses 30 anos de história. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Pedro e passamos a palavra ao Dr. Rogério Boeri, chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos. Alô? Boa tarde a todos, boa tarde, ministros Paulo Guedes, Adolfo Saxida. Ele acha que eu estou brincando com ele, mas eu tenho um grande prazer em falar ministro Adolfo Saxida. É um orgulho para o IPE a gente falar isso. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos, amigos e amigas aqui. Eu vou pedir para passarem aí os slides, onde a gente vai tentar contrastar com números hard data o que nós pegamos e o que nós vamos deixar. Então, pode passar, por favor. Esse aqui é um gráfico que todos já viram, é a famosa recuperação em V. E se vocês olharem do lado direito do gráfico, nós vamos ver que a recuperação veio mais robusta, a economia ficou mais robusta depois do episódio da Covid em relação ao que ela estava antes. O nível de aceleração dela aumentou e nós atribuímos isso às nossas reformas feitas a partir do governo Temer, mas que ganharam muita força na gestão do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro. Pode passar. Aqui é uma comparação do que nós estamos entregando em termos de crescimento em relação ao que nós encontramos. Nós temos ali, nos 4 anos anteriores a esse governo, nós tínhamos um crescimento médio de 0,9 negativo, isso sem crise externa, sem nenhuma crise. Nós tínhamos esse tipo de crescimento. Depois, nos 4 governos do governo Bolsonaro, na gestão da economia pelo ministro Paulo Guedes, nós vemos que houve um crescimento de 1,3 em média, isso já contando esse 3,3 de queda, que foi o ano da Covid. Então, se a gente tirar o 3,3, nós não vamos fazer isso por uma questão de consistência metodológica, mas mesmo com a Covid, nós crescemos, imprimimos um ritmo maior no crescimento da economia brasileira. Pode passar, por favor? Aqui é como nós estabelecemos um padrão de crescimento do Brasil, unimos esse padrão aos das maiores economias do mundo. Se vocês olharem, as barras verdes são o crescimento do PIB brasileiro. E a azul, a média das 20 maiores economias que a gente costuma chamar de G20. Nós éramos, de 2015 até 2019, nós estávamos muito atrás deles. Eu vou pedir para passar o próximo gráfico aí. E essa é a diferença entre nós e eles. A diferença média no período anterior, nos 4 anos anteriores, eles cresciam em média 3,4 pontos percentuais a mais do que nós. Nesses anos que nesses últimos 4 anos, essa diferença, nós estamos crescendo 0,1 a mais em média que eles. Então, nós convergimos nesses 4 anos para o crescimento global. Antes, nós crescemos sistematicamente abaixo do crescimento global. Pode passar, por favor?
Aqui é uma das estrelas, que é o crescimento do emprego. Nós temos 100 milhões de brasileiros trabalhando fora da nossa janela demográfica, quer dizer, a janela demográfica é aquela proporção entre a população economicamente ativa, a população em idade de trabalhar, sobre a população total. O Brasil já está envelhecendo, essa proporção já está diminuindo. Mas mesmo com essa população, com a janela demográfica se fechando, nós conseguimos recorde em termos de número de brasileiros trabalhando. Já somos cerca de 100 milhões de brasileiros empregados. É um recorde total. Pode passar. E aqui nós temos a linha azul é a taxa de desocupação. Ela caiu de quase 15% no fundo do poço, no ponto mais grave da crise, e agora nós estamos com 8,7%. A PNAD saiu essa semana, então, e com um contingente, e as barrinhas verdes são o contingente de população ocupada. Então, o mercado de trabalho está forte, crescendo. Esse último trimestre nós já conseguimos passar a renda média do trabalhador, começou a ter ganho em relação ao mesmo período do ano passado, coisa que não estava ocorrendo. Então, o mercado de trabalho está forte, os brasileiros estão trabalhando, e isso é uma excelente notícia. Pode passar, por favor. Aqui é a taxa de desemprego entre 2018 e 2022, o verde, a variação da taxa de desemprego. A gente olha a primeira barra verde, é o quanto o desemprego caiu, e aqui nós não estamos falando em relação à Covid, não. Nós estamos falando em relação a como nós pegamos a taxa de desemprego e quanto nós vamos entregar. Nesse período, o Brasil reduziu a taxa de desemprego em 3,2 pontos percentuais. Os países desenvolvidos apenas em 0,3, o G20 0,3, G7 0,3, o mundo em 0,1, e os emergentes aumentaram a taxa de desemprego em 0,3 nesse período, pontos percentuais. Então, o mercado de trabalho brasileiro, as reformas que foram feitas nos últimos anos estão impactando violentamente e positivamente o nosso mercado de trabalho. Pode passar, por favor. Aqui, um outro aspecto dessa retomada da economia, dessa mudança de padrão estrutural na economia, é que o investimento e a poupança começaram a voltar. Se vocês olharem, nós tínhamos realmente níveis mais altos no começo da década passada, mas a crise entre 2013 e 2016 fez com que esses números desabassem, e agora nós estamos conseguindo recuperar. São mudanças estruturais, e a gente sabe que boa parte desse crescimento se deve a muitas dessas medidas que foram elencadas pelo Pedro, medidas no mercado financeiro, medidas microeconômicas. Pode mudar, por favor. Aqui a taxa de poupança, comparando o período, os 4 anos imediatamente anteriores ao desse governo com o desse governo. Vocês vejam que há uma retomada e níveis de poupança realmente que estão melhorando bastante, não estão ainda no nível ideal, mas crescem a olhos vistos. Pode mudar, por favor. Nós temos aqui a taxa de investimento também, a despeito da Covid, a nossa média superou a média do período passado. Pode mudar, por favor. Aqui é o ingresso de investimento direto no Brasil, nós tivemos a maior entrada de investimento estrangeiro nos últimos 10 anos, no ano de 2022, acumulado em 12 meses. Então, essas reformas, essa segurança jurídica, que várias dessas medidas e que o padrão de gestão da administração Bolsonaro e da administração econômica do ministro Paulo Guedes dão um padrão de gestão que realmente atrai os investidores estrangeiros. Pode mudar, por favor. Aqui é o resultado conjunto das empresas estatais federais, recorde absoluto. As empresas estatais sofreram um choque de gestão também nesse governo, e que resultou nesse
É óbvio que em 2020 há uma queda, todas as empresas, estatais ou não estatais, tiveram resultados muito piores em 2020, mas as estatais, mesmo em 2020, tiveram um lucro apreciável. E quando acabou a guerra da Covid, olha o que aconteceu. Isso é uma modificação no padrão de gestão das empresas estatais que ocorreu durante essa administração também. Pode mudar, por favor. Aqui é uma das reformas não tão visíveis, não gosto de chamar de oculta, mas não tão visíveis, que é a mudança, a inserção da economia brasileira no comércio internacional. Vocês vejam que isso aí é a corrente de comércio sobre o PIB, importações mais exportações sobre o PIB. Vocês vejam que é notável o crescimento desse fator, e isso também ajuda a explicar o aumento da produtividade na economia brasileira, que está surpreendendo os analistas, está fazendo os analistas todos errarem. Um dos fatores está aqui, aumento da corrente de comércio. Isso aumenta a produtividade interna e faz com que o PIB surpreenda a todos. Pode mudar, por favor? Isso tudo, nós tivemos, a partir de 2020, a questão da inflação mundial campeando aí por todos os países, mas quando a gente olha a inflação do Brasil para 2020, aqui são os países do G20, para 2022, o Brasil é a menor inflação do hemisfério ocidental. Todos os outros que estão mais baixo do Brasil são no Oriente. No hemisfério ocidental, entre as 20 maiores economias, o Brasil tem a menor inflação. Pode mudar, por favor? Aqui é a comparação da inflação brasileira com a média do G20. Nós tínhamos as barras verdes são a inflação brasileira, a azul média do G20. Nós sempre, em geral, nós somos um pouco mais altos, mas em 2022, graças a uma série de medidas, não só medidas do Banco Central, embora elas tenham sido apropriadas e tomadas na hora certa, mas também medidas para redução de impostos nos preços dos combustíveis, capitaneadas aqui principalmente pelo nosso ministro Guedes e ministro Saxida, né, que atacaram bastante esse problema, que foi um problema mundial, e nós conseguimos conter a inflação por conta desse ataque duplo sobre ela. O ataque na política monetária e o ataque na política tributária também. Pode mudar, por favor? Aqui é a nossa DBGG em relação ao PIB. Nós vamos entregar, ali a barrinha vermelha do final é sem a correção, porque houve uma correção nas contas nacionais que fez o que o PIB nominal brasileiro de 2020 fosse 2% a mais. Isso vai reduzir a proporção dívida-PIB. E na pior das hipóteses, nós vamos entregar essa dívida PIB no mesmo patamar que nós pegamos em 2018. Na pior das hipóteses, porque semana que vem vai ter o bimestral do Tesouro e a gente espera boas notícias. Eu não sei qual é, não soltaram o número para a gente, eles querem soltar eles, né? Claro. Mas nós esperamos notícias ainda melhores nesse front. Pode mudar, por favor? E aqui é como essas mudanças todas da economia brasileira, a começar pelo teto de gasto, a reforma trabalhista, a nossa reforma previdenciária, a maior reforma previdenciária do século, e todas essas pequenas reformas micro que nós fizemos, elas causaram uma perda de perspectiva dos modelos econométricos que a gente pode ver basicamente nesse gráfico. Eu poderia apresentar um do PIB também, mas eu preferi apresentar esse da dívida pública. Os pontinhos verdes são os valores apurados da dívida pública para aquele ano. A linha azul é quantos analistas estavam prevendo para a dívida pública naquele ano. Então, vocês podem ver que há um erro sistemático, uma sobreestimação sistemática desses números. Isso a gente acredita ao fato de que a mudança de regime da economia, crítica de Lucas na veia. Os modelos econométricos não são mais capazes de captar a dinâmica da economia brasileira. Vai demorar um tempo até que as séries estatísticas consigam incorporar essas mudanças. Pode mudar, por favor.
Aqui é a diferença da DBGG entre 2018 e 2022. Nós pegamos e vamos entregar, na pior das hipóteses, a DBGG em relação ao PIB igual ao que nós pegamos. Olha o que aconteceu na média dos G20, olha o que aconteceu na média dos G7. Eles vão entregar dívidas muito maiores que a gente, com inflação maior do que a gente. Então, quando as pessoas falam, vocês estão tendo arrecadação muito forte por causa da inflação, tá bom, pode ser em parte, mas por que esses caras aí não estão tendo o desempenho fiscal que a gente está tendo? A inflação deles está maior que a nossa. Então, alguma coisa nós estamos fazendo certo, gente. Pode mudar, por favor. Aqui é o superávit primário, o resultado primário. A linha mais clara do setor público consolidado inclui estados e municípios e a linha escura é o banco do governo central. Nós vamos entregar o maior valor de superávit primário do governo central desde julho de 2014 e o maior valor desde novembro de 2013 para o setor público consolidado. Então, não existe rombo nas contas públicas. Até agora não existe rombo. Pode mudar, por favor. Aqui é o resultado primário. No G20, a gente só perde para a Arábia Saudita, petróleo. Mas vocês vejam que nenhum outro país está conseguindo entregar. Todos eles estão com inflação aí. Quer dizer, tirando ali um ou outro do Oriente, os do Ocidente estão todos com inflação. Se o nosso superávit é fruto da inflação, por que eles não estão fazendo também? O Brasil tem alguma coisa diferente desses caras, melhor que esses caras. Pode mudar, por favor. Aqui é o resultado primário em relação ao PIB. Como nós mostramos, desde 2021 só nós estamos conseguindo em relação à média do G20 e ao G7. Pode mudar, por favor. E aqui é o meu último gráfico, só para deixar uma mensagem. Isso aqui é dado do Banco Mundial, não é dado do governo brasileiro. E essa aqui é a população abaixo da linha de pobreza, em percentual. Isso não é dado do governo brasileiro, é dado do Banco Mundial. E olha só o que está acontecendo. O Brasil, com responsabilidade fiscal, conseguiu reduzir o contingente de pessoas abaixo de linha de pobreza. Isso é 2020. Quando a gente começou a pagar o auxílio, esse número, com o aumento do auxílio, não vai subir. Então, responsabilidade fiscal não é incompatível com desenvolvimento social do país. Muito pelo contrário. O que pode comprometer o desenvolvimento social do país nós perdermos o rumo na política fiscal, começarmos a não conseguirmos mais rolar nossa dívida a taxas aceitáveis e cada vez mais descarrilhar a economia brasileira. Eu vou encerrando por aqui porque acho que já dei um panorama bem numérico do que eu gostaria de mostrar entre o que nós recebemos e o que nós estamos entregando. Muito obrigado a todos pela atenção. Agradecemos a exposição do Dr. Boeri e passamos a palavra ao Dr. Adolfo Saxida. Estou tentando passar aqui, não funciona aqui. Funciona aqui ou eu que peço? Funciona. Tá. Bom, eu vou pedir licença aqui para apresentar de pé, porque eu quero compartilhar com vocês uma história. Talvez um dos melhores livros que eu já tenha lido, de Charles Dickens. E aproveitei para trazer aqui um conto de duas cidades. O Brasil de 2019 com o Brasil de 2022. Aquele foi o melhor dos tempos. Foi o pior dos tempos. Aquela foi a idade da sabedoria, onde teve um país no mundo que manteve os preços livres, reduziu tributos,
fortaleceu a competição e o investimento privado. Foi a idade da insensatez, onde um conjunto de países no mundo controlou preços, aumentou tributos e nacionalizou empresas privadas. Não sei se vocês entenderam, mas o país da sabedoria econômica foi o Brasil. E o da insensatez foi um conjunto grande de países que tentou controlar preço de energia, criou novos tributos, nacionalizou empresas. O resultado de tudo isso, pela primeira vez na história, a inflação brasileira vai ser menor que a americana, a inglesa e a alemã. E o PIB brasileiro vai crescer mais que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e mesmo que na China. Meus amigos, tem algo diferente acontecendo no Brasil. E aqui não é uma questão de gostar ou não gostar, de apoiar ou não de apoiar, mas acima de tudo de compreender o que está acontecendo no Brasil de tão diferente para gerar esses resultados que são inéditos na nossa história. Eu gostaria de... Opa, faltou um isolar aqui. Na parte de cima da tela, eu vou sempre apresentar a cidade imaginária. E na parte de baixo, os dados da cidade real. Então, em vermelho, o imaginário popular. O ministro Paulo Guedes até me chamou a atenção que isso vem de Santo Agostinho. Então, fiz questão de colocar a referência a Santo Agostinho. E em preto, a cidade real. Sabe, eu gosto muito de Marx, mas o bom Marx, o Groucho Marx, o comediante, aquele cara que dizia o seguinte: você vai acreditar em mim ou em seus olhos? Né? Ele está fazendo uma coisa errada e as pessoas olham para ele: não, peraí, acredita em mim, não acredita nos seus olhos, não. A impressão que eu tenho é que algumas pessoas estão levando a sério o Groucho Marx. Elas estão acreditando nele, em vez de acreditar em seus olhos. Então, o que eu peço a todos aqui, não é que acreditem em mim, mas acreditem nos seus olhos. Eu acredito em Deus, mas todos os demais têm que trazer os dados. Vamos olhar os dados. Vamos parar de olhar a narrativa. É um convite honesto que eu faço ao debate. Por 3 anos consecutivos, o mercado errou a estimativa de PIB por mais de 2 desvios padrões. Meu amigo, por 3 anos consecutivos, você errar por mais de 2 desvios padrões o erro, é porque você está cometendo erros sistemáticos. Isso não é uma questão de opinião, isso é um convite honesto ao debate. O FMI disse que o Brasil ia cair 9,1% do PIB em 2020. O Banco Mundial, 8,1%. O Focus, 6,6%. O dado oficial do IBGE, queda de 3,3%. Alguém acha normal um erro dessas magnitudes? Tudo bem, foi pandemia. Vamos para 2021. O FMI disse que o Brasil ia crescer 2,8%, o Banco Mundial que o Brasil ia crescer 3%, e que o Focus que o Brasil ia crescer 3,4%. Cresceu 4,6%. De novo, a 2 desvios padrões das médias. Vamos olhar 2022. O FMI disse que o Brasil ia crescer 0,3%. O Banco Mundial disse que o Brasil ia crescer 1,4%. A menor taxa em 18 países emergentes em desenvolvimento. O Focus, em janeiro, dizia que o Brasil ia crescer 0,28%. Inclusive, alguns analistas de bancos famosos dizendo que o PIB cairia 0,5% e que nós teríamos recessão no Brasil. O Focus de novembro estima um crescimento de 2,7% do PIB. 9 vezes maior que a expectativa do começo do ano. Meus amigos, isso não é normal. Isso é um erro gigantesco de estimativa. 3 vezes seguidas.
Vamos olhar a dívida PIB. No dia 13 de abril de 2020, teve gente dizendo que a dívida PIB ia passar dos 100% em 2030. No dia 26 de maio, falou que a dívida PIB ia passar de 100%, era em 2026. Em outubro de 2020, o FMI dizia que o Brasil ia ter dívida PIB acima de 100% até 2025. Bom, em 27 de outubro, a relação dívida-PIB, segundo o mercado, deve terminar em 76,2. Veja, não são erros pequenos. Nós realmente temos um país imaginário, que está na cabeça de alguns, e um país que os dados consistentemente estão mostrando outra coisa. Ajuste das contas públicas é urgente para impedir o desastre fiscal. 2 de janeiro de 2021. Governo deve ter rombo de 218 bilhões em 2021. Em fevereiro de 2021, o Brasil deve ter mais 10 anos de déficit primário. Veja, eu estou colocando o link das notícias, vocês podem pegar onde essas notícias saíram. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Em janeiro de 22, contas do setor público fecham 2021 no azul, em 64 bilhões. Em 25 de maio de 22, contas públicas fecharam 2021 com superávit estrutural. Veja, o que está acontecendo? Em janeiro de um ano é um desastre fiscal. Em janeiro do ano seguinte, opa, não foi desastre fiscal não, foi superávit. Gasto do governo. Meus amigos, com toda a honestidade e transparência que o nosso país merece, porque aqui não é o Adolfo, não é o ministro Guedes, aqui é o nosso país. Um país melhora quando o que está certo continua sendo feito e o que está errado é corrigido. Nós temos que ser honestos. Nós temos que reconhecer, não é o que eu falo, mas os dados. Por favor, não façam igual o Groucho Marx e digam, você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Vamos acreditar nos dados. Esse é o primeiro governo em 20 anos que vai terminar o seu ciclo de 4 anos gastando menos do que quando começou. O governo está abrindo mão da responsabilidade fiscal por causa da eleição. É o contrário. Foi o primeiro governo num ciclo de 20 anos que, num ano eleitoral, gastou menos em relação ao PIB do que quando assumiu. É justamente o contrário. Não sou eu que estou falando isso. Não acreditem em mim. Eu estou colocando o link dos dados. É só clicar no link. Não é uma questão de opinião. Essa palestra aqui não tem a opinião. Quando tiver opinião, eu vou falar, essa aqui é a minha opinião. Eu estou mostrando apenas dados para os senhores. Em 30 de junho, nós tínhamos, de 22, a seguinte manchete. Por que a PEC Kamikaze é a obra-prima do bolsonarismo? No dia 17 de outubro, o mercado prevê superávit primário de 40 bilhões. No dia 27 de outubro, contas do governo têm superávit de 10 bilhões em setembro, melhor resultado em 12 anos. Veja, não é opinião isso. Isso está escrito, os links estão aí. É só pegar o que a pessoa escreveu e compara com o que aconteceu. Eu quero ser avaliado assim. Eu acho justo que todos sejam avaliados assim. Olha, se toda vez que você fala uma coisa, acontece o contrário do que você falou, você tem que rever o que você está falando. Os links estão aí, chequem. Bom, agora nós temos uma outra narrativa. A PEC da transição, porque afinal de contas, PEC Kamikaze é coisa do passado. Junto com o orçamento secreto, que agora é emendas de relator. Bom, a PEC de transição, olha a narrativa, hein? Tem gente dizendo que a PEC de transição podia incluir apenas as propostas do presidente Lula com o presidente Bolsonaro. Porque daí é consenso, né? Pode aumentar o gasto, os dois iriam aumentar de qualquer jeito. Errado. Errado. Novamente, errado. Não é verdade isso. A nossa política econômica sempre se pautou
por um modelo de equilíbrio geral. Toda vez que nós aumentávamos o gasto num momento, ou nós travávamos o aumento do gasto futuro, ou nós compensávamos via arrecadação. Então você não pode pegar e falar assim, o governo da PEC de transição vai gastar o mesmo que o governo Bolsonaro gastaria, então não pode reclamar. Errado. E o ministro Paulo Guedes pode explicar em muito mais profundidade do que eu. Porque os gastos que nós fizemos, nós ao mesmo tempo travamos o gasto futuro, ou reduzimos o gasto presente, ou apresentamos compensação. Por exemplo, a trava no aumento de salários de servidores públicos em 2021 e 2022, quando nós aumentamos os gastos para a pandemia. Por exemplo, usar os recursos dos contratos da PPSA para um fundo de erradicação da pobreza. Por exemplo, condicionar os gastos à reforma tributária. Por exemplo, usar receitas de privatizações e concessões para um fundo de erradicação da pobreza. Então eu peço a atenção dos senhores, para que quando você falar, vai aumentar o gasto igual o Bolsonaro aumentava, igual o ministro Guedes aceitou. Não, o nosso modelo era fechadinho. E os dados mostram isso. Não é por milagre. A inflação gerou resultado, como o Boeri disse. Se a inflação gerou resultado, por que o resto do mundo não está tendo o mesmo resultado? Se a inflação gerou resultado, eu te faço uma outra pergunta. Por que o governo Dilma não teve um bom resultado fiscal? Em 2015, a inflação pelo IPCA foi maior do que em 2021. A inflação em 2015 foi 10,4% e a de 2021, 10,1%. Se a inflação gera resultado fiscal, 2016 deveria ter sido maravilhoso. 2015 deveria ter sido maravilhoso. Então, por favor, não entrem nessas narrativas. Ali vai gastar, então tá no mesmo. Não, não está no mesmo. Nós sempre nos pautamos por um modelo de equilíbrio geral. Contas públicas dos estados. Gente, eu não aguento mais ouvir dizer que os estados estão herdando um rombo. Poxa, vamos olhar os dados. Será que é tão difícil clicar no link ali e ver que os estados e municípios têm sobra de 82 bilhões? Que após a ajuda da União, apenas 2 estados têm déficit em 2020? Que o superávit primário dos estados quase dobrou? Que o governo de São Paulo acabou de anunciar que vai ter 32 bilhões em caixa? Assim, que dificuldade fiscal é tão grande assim que não para de ter dinheiro no caixa dos estados? E aqui eu faço uma pergunta honesta. E gostaria muito que vocês respondessem. Muito mesmo. Quantos estados brasileiros atrasaram ou parcelaram o pagamento do 13º salário em 2018? Será que eu preciso lembrar os senhores do Rio de Janeiro? De Minas Gerais? Do Rio Grande do Norte? Do Rio Grande do Sul? Quer que eu continue a lista? Será que eu preciso lembrar os senhores que teve estado que em abril de um ano ainda não tinha pago o 13º do ano passado? Meus amigos, em 2020, em 21 e 22, todos os estados pagaram ou irão pagar o 13º em dia. Quando foi a última vez que isso aconteceu? É só isso que eu peço. Vamos olhar os dados. Não acreditem em mim. Acreditem nos dados. 8 de junho de 22, 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Mais que há 30 anos. Matéria da Folha. 8 de julho, fome avança e deixa 33 milhões expostos. A chaga que envergonha o Brasil. Matéria da Veja. Fome no Brasil atinge 33 milhões. Matéria da Economia do IG. 7 de novembro, uma semana depois que acabaram as eleições, extrema pobreza caiu à mínima histórica no Brasil. Banco Mundial. Não é em mim que vocês têm que acreditar, mas nos dados. Taxa de desemprego. Brasil deve ter a 14ª maior taxa de desemprego do mundo. Vai subir para mais de 14%. Isso é abril de 2021. Será que eu preciso dizer o que aconteceu com a taxa de desemprego? Foi a queda mais rápida da história da taxa de desemprego no Brasil. Nunca a taxa de desemprego caiu tão rápido
como caiu nesse período. Desemprego no Brasil recua para 8,7%. É o menor nível da população desocupada desde 2015. Com pandemia no meio, hein? Inflação. 6 de junho de 22. Economistas veem inflação de quase 9%. Bom, em novembro desse ano, inflação dos Estados Unidos, 7,7%. Inflação na Alemanha, a maior desde 1951, 10,4%. No Reino Unido, 11,1%, a maior em 41 anos. Inflação no Brasil, 5,84%. Não é em mim que vocês têm que acreditar, mas nos dados. Esses dados estão ao alcance de todos. Aos meus amigos que cobram corretamente que o Brasil abra a economia. Esse governo executou a maior abertura econômica desde Collor de Mello. Não precisa acreditar em mim. Acredita nos dados. Como é que se mede a abertura econômica? Em textos acadêmicos, a abertura econômica é a taxa de importação sobre o PIB. A taxa de importação sobre o PIB é a linha verde aí. Em 2018 era 10,2%. Em 2022 vai para 16,1%. Um aumento de 60% em 4 anos. Se você não quer uma linha acadêmica, mas você quer uma linha mais de mercado, a abertura econômica é medida pela importação mais a exportação dividida pelo PIB. É a linha azul desse gráfico. Em 2018, 22,7%. Em 2022, 34,2%. Foi o maior movimento de abertura econômica desde Collor de Mello em 1990. Eletrobras é o gol de honra, hein? O governo não está privatizando nada. Ó, Correia e Eletrobras vai ficar na promessa, hein? Isso em dezembro de 21. Junho de 22, Eletrobras é privatizada por 100 bilhões e entra no top 10 da B3. Tá aí o link. PPPs de saneamento vão bater recorde em 2022. Concessões de aeroportos superam expectativas. Vocês pararam para pensar que quase todos os aeroportos hoje são privados? Ah, mas não teve 1 trilhão. Teve 1 trilhão, sim. Só que houve uma mudança na política econômica. Antes, o governo fazia concessão pela maior outorga, ou seja, quem dá o maior dinheiro ao tesouro. Nós mudamos essa política. Hoje, ganha a concessão, na maior parte dos casos, quem oferece o maior investimento privado. Nós devemos ter aproximadamente 200 e poucos bilhões de reais em outorga e mais de 800 bilhões de reais em investimento privado. Eu vou mostrar depois, item a item, onde está esse dinheiro. Então, está aí. A agenda de privatizações e concessões andou, sim. E um dado para todos que estão aqui nos ouvindo. Preste atenção no que eu vou dizer. 1/3 das empresas estatais foram privatizadas nesse governo. Eu vou repetir, hein? 1/3 das empresas estatais brasileiras foram privatizadas nesse governo. Você só ouviu falar da Eletrobras porque ela é maior. Mas eram mais de 200 empresas antes e agora são menos de 140. 1/3 das empresas estatais foram privatizadas nesse governo. O PIB cresceu acima das expectativas. A inflação veio abaixo das expectativas. As contas públicas melhores do que era esperado. A pobreza teve a maior redução na história, de acordo com o Banco Mundial. É o maior movimento de abertura econômica desde 1990. Concessões e privatizações. 1/3 das empresas privatizadas, com foco no aumento da eficiência econômica e investimento privado. Isso são dados. Isso não é questão de opinião. Isso são dados. Você só tem que checar os dados. Vamos ver como é que isso foi obtido? Eu quero fazer um breve momento aqui, para todos entenderem como nós chegamos em 2022. Em 2019, teve uma crise brutal na Argentina, que tirou quase 0,5% do nosso PIB via fluxo de comércio. Teve o maior desastre ambiental da história, Brumadinho.
que além de uma perda de vidas enorme, trouxe forte queda na atividade extrativa. Em 2020, foi a maior pandemia da história. Em 2021, continua a pior pandemia da história. Quebra de cadeias produtivas. Maior crise hídrica em 100 anos. Maior choque negativo do agro em quase uma década. Em 2022, em janeiro de 2022, foi o maior número de casos de Covid no Brasil. Em fevereiro, a maior guerra europeia desde a Segunda Guerra Mundial. E quando você acha que as coisas já estavam difíceis o bastante, o maior ciclo de aumento de juros americano desde 1980. E esses foram os 4 anos do nosso governo. Isso é apenas porque eu vi uma economista famosa dizendo que o governo deu sorte. Rapaz, eu gostaria muito que o governo tivesse dado sorte. Mas é difícil você imaginar 4 anos com um número maior de choques negativos do que esse governo pegou. E aqui um desabafo para vocês. É um desabafo meu, tá? Peço desculpas ao ministro, a todos vocês aqui. Mas eu fiz questão de pegar o que os jornais falaram de mim. Saxida vê pessimismo e vai para a queda de braço com o mercado. 17 de setembro de 2021. Porque eu estava dizendo que o mercado estava errado. Que o PIB ia crescer muito mais do que eles estavam dizendo. Não fazia sentido o que eles estavam falando sobre 2022. Não fazia sentido o que falaram em 2020. Não fazia sentido o que falaram em 2021. E não fazia sentido, novamente, o que falaram em 2022. Veja, não estava indo para a queda de braço com ninguém, não. Eu estava apenas mostrando que estava errada a estimativa. Otimismo para o PIB. Não é otimismo. Eu estava apenas alertando que o PIB, hoje, com esse governo, com a liderança do presidente Jair Bolsonaro e a formulação econômica do ministro Paulo Guedes, estava olhando o lado da oferta agregada. Ao contrário de governos passados que queriam estimular a demanda, o nosso governo sempre se pautou pelo binômio econômico. O que é o binômio econômico? Consolidação fiscal e reformas para o mercado para aumento de produtividade. As reformas microeconômicas iam afetar o lado da oferta agregada. E isso ia aumentar o PIB. Está aí, ó, 3 de janeiro de 22. Em 31 de dezembro de 2021, a Folha perguntou para mim se a economia ia melhorar ou não em 22. Teve um economista que respondeu junto comigo, tá? Eu disse sim, teve alguém que disse não. Eu não sei, tem que olhar quem... Mas, enfim, eu disse que sim. E por que eu falei que sim? Por causa das reformas pró-mercado. As reformas microeconômicas iam ter efeito. A pertinência das reformas microeconômicas. Vamos olhar os dados. Só isso. É só um desabafo que eu faço. Porque, rapaz, o nego não teve dó na hora de bater em mim, não. Só quero lembrar que eu e o ministro Paulo Guedes estavam certos. E mérito não se tira. Mérito se conquista. 4 anos, como nós enfrentamos, e apresentar esses resultados, tem que ter respeito por esse time. Essas são as projeções do PIB para 2022. Só aumentam. Não é estranho isso? Se uma coisa é aleatória, devia aumentar e diminuir, né? Você vai calibrando. Se só aumenta, porque você está consistentemente estimando para baixo. Isso aqui é o que o mercado esperava do segundo TRI de 2022 em janeiro. Em janeiro ele falava que ia cair. Em fevereiro ia cair. Em março ia subir. Em junho falou, vai crescer 0,4. Cresceu 1,2. 3 vezes mais. A queda no desemprego. Esses são os gráficos do desemprego que já foram mostrados. A inflação brasileira, a menor do hemisfério ocidental. O crescimento. Os erros de projeção do PIB. E aqui, meus amigos, eu quero apenas lembrá-los que muita gente fala, 2019 foi apenas a reforma da Previdência. Não está correta essa análise. Foi uma ampla reforma de fundamentos econômicos em 2019, onde a reforma da Previdência foi a principal, mas vários outros foram feitos.
Isso aqui é a taxa de investimento. Eu vejo alguns economistas dizendo, a taxa de investimento está crescendo, mas em 2013 era maior. Está errada essa comparação, meus amigos. Em 2013, o investimento era direcionado pelo crédito direcionado, via bancos públicos. O investimento hoje é banco privado via crédito livre, via mercado de capitais. A eficiência econômica desse investimento é muito maior. Será que é tão difícil entender assim que investir em estágio da Copa do Mundo não gera crescimento econômico? Aqui são os dados públicos de formação bruta de capital fixo, principalmente tirando o governo, tal como nós cansamos de falar que o investimento privado e o emprego comandariam a retomada econômica em 2022. Não foi uma, não foi duas, não foram três, foram diversas vezes que nós falamos. O investimento privado e o emprego vão garantir o crescimento em 2022. Aqui são reformas que ninguém fala. Eu entendo ninguém falar, mas depois não adianta você se surpreender porque o emprego não para de bater recorde, porque o PIB não para de crescer. Porque nós fizemos uma reforma trabalhista via normas regulamentadoras de segurança no trabalho. Porque nós fizemos uma reforma administrativa via digitalização dos serviços públicos. Tem menos funcionários públicos hoje do que tinha em 2011. Será que isso não é digno do nome de um importante marco desse governo? Uma reforma tributária, várias reduções permanentes de tributos. Não é o que foi feito no passado, não, que você diminuiu o imposto de maneira transitória. Não, é redução permanente, diminuindo o peso morto do imposto, aumentando a eficiência econômica, aumentando a eficiência alocativa, aumentando a produtividade. Reforma no sistema financeiro e de mercado de capitais, a desestatização do crédito e os novos instrumentos financeiros, reforma nos marcos legais, reformas microeconômicas importantes, privatizações e concessões, uma reforma agrária com mais de 400 mil títulos de propriedade entregue. É transferir título de propriedade. É dar estoque de capital. Será que é tão difícil para algumas pessoas entenderem que quando você dá estoque de capital, você está dando também acesso ao mercado de capitais e todas as vantagens decorrentes disso? Reforma urbana, 100 mil títulos de propriedade entregue, dando o que é do povo de volta para o povo. Em 2019, o governo só fez a reforma da Previdência. Não é verdade. Foi feita a maior reforma estrutural da história do FGTS. E está aqui meus amigos da Caixa para confirmar que o que eu estou falando está correto. Chequem. Foi a maior reforma estrutural da história do FGTS. Dando acesso a crédito a trabalhadores do setor privado a juros mais barato do que funcionários públicos. Modernização de vários itens. A nova lei do agro. Redução de custos, a lei do contribuinte legal, apesar de muita gente não comentar, ela já novou mais de 100 bilhões de reais em créditos tributários. Durante a pandemia, anotem esse período, julho de 20 a dezembro de 2021, foram os 18 meses mais reformistas da história do Brasil desde a redemocratização. Nunca você teve um período tão intenso em reformas. O Brasil, pelo melhor do meu conhecimento, foi o único país no mundo que tomou medidas de ajuste fiscal durante a pandemia. Você pode não gostar, é seu direito. Mas dizer que quem travou o recebimento, o aumento de salário de funcionário por 2 anos, fomos nós. Quem travou uma série de outras coisas, fomos nós também. Por exemplo, hoje um governo não pode dar reajuste de salário para além do seu período. Como seria bom se fosse assim com a gente, não é mesmo? Porque nós tivemos que pagar o aumento de salário dado por outro governo. Mas nós não estamos deixando isso para ninguém, não. Quem vai entrar não vai herdar conta atrasada nenhuma nossa, não. Porque é proibido agora. Nós proibimos. Você não pode dar aumento de salário para o outro governo pagar. Como, aliás, nós fomos obrigados a pagar em 2019. Isso foi feito durante a pandemia. Nova lei do saneamento,
Nova lei de falências, nova lei de licitações, FIAGRO, CPR Verde, autonomia do Banco Central, novo marco cambial, novo marco do gás, novo marco de agências, contas digitais, novo marco de startups, novo marco de ferrovias, novo marco de cabotagem, MP da Eletrobras, melhoria do ambiente de negócios, 5G e várias outras concessões. Tudo foi feito durante a pandemia. E 2022, o novo marco de securitização, aprimoramento das garantias agro, modernização de registros públicos. Hoje, meus amigos, a partir de 31 de janeiro do ano que vem, uma mulher que estiver no hospital, acabou de ter um bebê, ela não precisa mais sair do hospital e registrar o filho num cartório. Pelo celular, ela vai poder registrar o seu filho. Medida desenhada aqui na SPE, com a liderança do ministro Paulo Guedes. Enquadramento de combustíveis, energia e telecomunicações com bens essenciais. Uma tremenda reforma tributária, mini reforma tributária isso aqui. Me desculpa, eu respeito quem discorda de mim, eu respeito. Mas cobrar 34% de ICMS num insumo básico da economia não me parece adequado. A nossa medida de colocar energia, combustíveis e telecom como um insumo, um bem essencial, as pessoas viram apenas o primeiro movimento, a queda nos preços. Só que tem mais. Ficou mais barato para a Dona Maria continuar o salão de beleza. Ficou mais barato para o seu Pedro continuar a oficina mecânica. A padaria do seu Manuel, que gastava 7 mil de energia, vai gastar 5 mil. É um funcionário a mais. Vocês estão vendo só a ponta do iceberg. O que vem embaixo é o brutal aumento de produtividade da economia brasileira quando se reduz a tributação sobre um insumo básico, como é o caso de energia e combustíveis e telecom. É isso que vai gerar um tremendo crescimento no emprego e na atividade econômica. Olha a quantidade de instrumentos financeiros aprovados. E vem aí a IGG. O dia que aprovar essa IGG, o mercado de capitais vai dar um pulo. Isso é a maior revolução estrutural no mercado de capitais brasileiros. Pode me cobrar, o dia que for aprovado vocês vão ver. Reduções tributárias permanentes, diminuindo o peso morto dos impostos, aumentando a eficiência econômica. O crédito livre, que era 51% em dezembro de 2015, em setembro de 2022 é 60%. Os bancos privados, que participavam com 44% do crédito, foram para 57%. É a desestatização do crédito. Essa é a linha de novos instrumentos financeiros que nós criamos. É isso que aconteceu no mercado de capitais brasileiro, mas que dobrou em 4 anos, ministro Guedes. Aqui, 1 trilhão de concessões, que as pessoas falam, cadê esse número? Está aqui. Mas não adianta, e aqui é um pedido que eu faço a meus amigos jornalistas, não adianta eu mostrar se você não quer ver. Está aqui o trilhão. São contratos isso. Isso não é conversa fiada. Olha o que aconteceu com os gastos nossos, mesmo com uma pandemia no meio. Em 2018, 19,3% do PIB era gasto. Nós vamos terminar 2022 com 19% do PIB gasto. É o primeiro governo em 4 anos que diminui o gasto público num ciclo de 4 anos. Mesmo com uma pandemia no meio. Mesmo sendo... me desculpa aqui, mas eu tenho que ser muito claro com todos. Mesmo nós sendo agredidos por alguns colegas da imprensa, dizendo que esse governo fazia populismo fiscal durante as eleições. Meus amigos, não confiem em mim, confiem nos dados. No ano eleitoral, nós gastamos menos do que no ano que nós entramos no governo. Isso não é uma opinião, isso são dados. Você pode pegar os dados e olhar. Vamos dar mérito a quem tem. Mérito se conquista. Ninguém tem o direito de tirar de você. Projeção da dívida. Os 100 maiores PIBs em outubro de 2019 e abril de 2022. A ideia é o seguinte. Antes e depois da pandemia, o que aconteceu com a dívida bruta? Nos 100 maiores PIBs do mundo, a pandemia teve um efeito de aumentar a dívida em 11,6 pontos percentuais. No Brasil, a dívida pública caiu
você comparar antes e depois da pandemia. Veja, não é pouco mérito isso. Já foi mostrado tudo isso aqui. Eu tenho muita coisa que eu quero mostrar, mas aqui já é do Ministério de Minas e Energia. Eu vou pular essa parte para apenas compartilhar com os senhores o meu norte no Ministério de Minas e Energia. Energia limpa, segura e barata. E na mineração, uma mineração ambientalmente e socialmente sustentável. Você pode discordar de várias coisas e pode reclamar muito de mim. Mas eu sempre tive um norte e sempre o respeitei. E eu tenho um compromisso. Eu não aceito aumentar custos de produção no Brasil. Em 6 meses como ministro, eu acredito que nós revolucionamos o mercado livre de energia. O linhão Manaus-Boa Vista, parado há 10 anos, foi retomado. Foi a primeira redução em mais de 10 anos da tarifa de Itaipu. Vitórias jurídicas importantíssimas que nós obtivemos no Ministério de Minas e Energia, economizando bilhões de reais, mostrando o acerto da estratégia de fortalecer a área jurídica do Ministério. Uma queda estrutural em preço de combustíveis e energia de telecom. A reestruturação do Ministério, onde eu fortaleci as áreas fins. Nortes claros, tanto para a energia como para a mineração. E, acima de tudo, o consumidor brasileiro em primeiro lugar. Eu quero destacar que nós implementamos a oferta permanente de áreas. Isso quer dizer o seguinte: se você está no polígono do pré-sal, basta você dizer que quer determinada área, nós abrimos a consulta pública, se ninguém mais quiser, você já pode explorar a área. O mesmo para a mineração. Porque é possível dobrar a mineração, o tamanho da mineração no Brasil em 5 anos. Novos instrumentos financeiros para o setor de mineração e energia. Melhores marcos legais e aumento da segurança jurídica. A mesma experiência que o Pedro falou da iniciativa Mercado de Capitais, eu levei para o Minas Energia e criei a iniciativa Mercado Minas Energia, onde nós ouvimos 250 associações divididas em planejamento energético, petróleo e gás, mineração e energia, para melhorar e fortalecer os marcos legais do setor de mineração. O Brasil é hoje o grande porto seguro do investimento internacional. O nosso lado fiscal está em ordem, reformas estruturais importantes foram feitas. O próximo governo estará herdando um país que está com as contas públicas em ordem, que aprovou importantes medidas micro e macroeconômicas, que aumentam o investimento privado e a produtividade. Desafios existem, mas nós estamos entregando um país arrumado, pronto para crescer 3% o ano que vem. Basta uma equipe econômica de qualidade e um governo sério e o crescimento virá, porque a nossa parte, com a graça de Deus, nós fizemos. Agradeço o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro por terem me dado essa tremenda honra de ser ministro de Minas e Energia. Muito obrigado. Agradecemos ao ministro Adolfo Saxida e passamos a palavra ao ministro Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Estamos aqui celebrando os 30 anos da SPE, onde esse grupo, eu queria registrar, deixar registrado, teve primeiro com o Adolfo e agora está com o Pedro Calma. Queria fazer um agradecimento ao grupo, tenho um tremendo orgulho desse time, o time ajudou muito, todas essas medidas foram analisadas por esse grupo, algumas se originaram daqui, as outras eles participaram também, nos ajudando, mas a mensagem mais importante é que teoria econômica aplicada funciona. Então nós estamos colocando o país no caminho da prosperidade. Nós já colocamos o país no
caminho da prosperidade. Vocês viram na apresentação do Boeri, primeiro, que comparado ao período anterior, onde não houve nem Covid, nem essa guerra geopolítica e logística que está acontecendo no mundo, o desempenho da economia foi bem melhor conosco do que antes. Isso na comparação, num mesmo país, entre quem estava no eixo antigo, de um modelo exaurido. Quando nós chegamos aqui, dissemos, o Estado brasileiro gasta muito e gasta mal. Eram privilégios, que nós cortamos com a reforma da Previdência, eram excesso de gastos em áreas onde nós tínhamos que controlar, e nós controlamos essa trajetória futura de gastos, colocamos tudo embaixo do teto, quer dizer, as pessoas sequer interpretaram, não se deram ao trabalho de ver que tinha um teto muito mal construído. Então, a filosofia do teto era saudável, era justamente, como houve um excesso de expansão do governo federal ao longo de 30, 40 anos, saiu de 18%, 19%, 20% do PIB para 45% do PIB em gastos, isso tinha que ser corrigido. A filosofia do teto era justamente deixar os gastos do governo crescerem só no limite da inflação, de forma que, com o crescimento da economia, você ia diluindo esse excesso de governo no tempo. Essa era a filosofia original. E nós sempre achamos que é o princípio de Tinbergen, é um economista belga que ganhou o prêmio Nobel no século passado, dizendo que você precisa ter tantos instrumentos, pelo menos tantos instrumentos, quanto são suas metas. Então, se você colocar de um lado meta de inflação, qual é o instrumento mais efetivo? O Banco Central Independente com a política de juros. Meta de equilíbrio externo, qual o instrumento mais efetivo num país com a estrutura de dimensão continental como o Brasil? É o câmbio flutuante. Essa é a ferramenta, é o instrumento para atingir aquela meta. E aí houve um grande equívoco no Brasil, que considerou-se que o superávit é meta, o teto é meta. Errado. Essas são ferramentas, instrumentos. A meta é a sustentabilidade fiscal. Nós estamos há 3 anos discutindo isso na nossa equipe, 3 anos e meio. A meta é a sustentabilidade fiscal. As ferramentas, os instrumentos são desinvestimento, desalavancagem de bancos públicos, superávit primário, controle ou teto de gastos. Você tem vários instrumentos. E nós usamos todos os instrumentos. Tanto que nós estamos devolvendo o país com superávit primário, primeira vez em 10 anos, tendo respeitado o teto, a não ser em situações excepcionais, em que o teto foi mal construído. Você constrói um teto. Se tiver uma lareira dentro de casa, é bom ter a chaminé, né? Então, um teto mal construído, se pegar fogo dentro da casa, morre todo mundo asfixiado. Então, o teto foi mal construído. O primeiro exemplo, 2019. Chegamos aqui com a filosofia mais Brasil, menos Brasília. Ou seja, o fortalecimento da República Federativa. Eu quero transferir atribuições e recursos para estados e municípios. Retomamos os leilões de petróleo, a cessão onerosa. Arrecadamos 90 bilhões. Quero mandar 20 bilhões para estados e municípios. Não pode, fura o teto. Teto mal construído. Eu quero reduzir o governo federal. O teto é justamente para diluir o governo federal ao tempo. Se eu quiser reduzi-lo, tem que haver uma possibilidade de eu abrir o teto, transferir os recursos para os estados e municípios, fecha o teto de novo. Porque está de acordo com a filosofia do teto. Um teto, quando é bem construído, ele tem lá as excepcionalidades às quais se aplicam. Então, em 2019, para fazer a transferência da cessão onerosa, os recursos do leilão de petróleo, nós fizemos uma exceção e abrimos o teto. Da mesma forma, a Lei Candir, estava há 30 anos aí, encalacrada. A nossa filosofia de descentralização de recursos,
a nossa filosofia de fortalecimento das finanças de estados e municípios. Por isso está todo mundo no azul. Quando nós chegamos aqui, está todo mundo quebrado. Ninguém pagava 13º, os salários todos atrasados os pagamentos de fornecedores, todo mundo em Capag D, C, E. Está todo mundo com Capag B, A. Será que os 26 governadores receberam a luz divina, todos eles ao mesmo tempo, consertaram tudo ao mesmo tempo? Ou será que o governo federal fez um trabalho extraordinário de transformar uma crise num ajuste fiscal dinâmico que colocou todo mundo no lugar? 26 estados com superávit, 5 mil cidades com superávit, governo federal com superávit, no meio de uma guerra, depois de um Covid. O que é isso? Um modelo dinâmico de equilíbrio geral aplicado. Está aqui o dinheiro da saúde, são gastos temporários, trava os gastos permanentes por 2 anos. Está aqui a rolagem de juros principal, tudo que vocês querem, estados. Compensação, com a política de choque de oferta favorável que nós fizemos com as reformas microeconômicas. A economia cresce mais rápido, a arrecadação aumenta. Ao não corrigir a tabela, a arrecadação do imposto de renda sobe, você reduz os impostos indiretos, os estados perdem um pouco de ICMS, perdem um pouco de IPI, mas recebem muito mais de imposto de renda, e você está indo em direção à reforma que a OCDE exige de países desenvolvidos, que é mais imposto de renda, menos impostos indiretos. Porque esses impostos indiretos são responsáveis, inclusive, pela desindustrialização do Brasil. Era uma pergunta que o presidente Bolsonaro fazia sempre. Como é que pode um país com tantos recursos, tão rico, e o povo ainda continua pobre? E uma das respostas é essa. É exatamente porque nós destruímos a capacidade de crescimento do país com o manicômio tributário que nós fizemos. E a redução desses impostos indiretos permite justamente que o minério de ferro agora vire aço. Antigamente, o minério de ferro saía das Minas Gerais, para chegar na usina de aço, já chegou muito caro, por causa do transporte, que era unimodal, era tudo transporte rodoviário. Aí entrava na usina de aço, para virar aço, já ficou mais caro ainda, porque tem também uma tributação excessiva na eletricidade. Simplesmente porque é fácil arrecadar na eletricidade e no transporte. E é fácil arrecadar no petróleo, por exemplo. Só que a indústria moderna se move em cima do combustível sujo. Então, o Brasil está numa transição para a energia verde, é um gigante, é a matriz energética mais limpa do mundo, mais diversificada, mais flexível, e nós temos que usar isso. Nós vamos usar isso. Agora, enquanto estamos rodando em cima disso, não podemos perder a corrida industrial. Então, vamos eliminar os nossos impostos, pelo menos. Reduzir esses impostos para permitir essa industrialização um pouco mais rápida. E vamos, ao mesmo tempo, fazendo essa transição para a economia verde, que é coisa de 10, 15 anos. Não vai acontecer em 1 ou 2 anos, são 10, 15 anos. Mas o Brasil está na frente nessa corrida. Porque o Brasil já tem mais de 10% de energia solar e mais de 5% de energia eólica. E nós estamos aumentando em alta velocidade. O Brasil é chave para a segurança energética do mundo agora. Então, em todas as dimensões em que vocês olharem, nós estamos trilhando o caminho da prosperidade. Qualquer recuo, em qualquer dimensão, será um erro. Qualquer recuo, em qualquer dimensão, será um erro. Nós começamos a abrir segura e gradualmente a economia brasileira. Pela primeira vez, 15 acordos internacionais. O governo tinha feito mais, fez 4. Pela primeira vez, redução na tarifa externa comum do Mercosul. Pela primeira vez, disputando o acesso à Liga dos Campeões, que é a OCDE.
com as melhores práticas tributárias, tarifárias, ambientais, educacionais, sanitárias, e o Brasil está lá, entrando. É o melhor colocado nessa corrida. Pela primeira vez, um presidente de um grande banco internacional, o NDB, é um brasileiro. E nesse domingo, acho que vamos fazer o segundo. O Ilan no BID. Então, a posição internacional do Brasil cada vez mais forte. O melhor desempenho econômico comparado com os países do G7. No hemisfério ocidental, a menor inflação, a maior taxa de crescimento, a maior redução do desemprego. Os resultados estão aí. Agora, como disse o Adolfo, existem as narrativas políticas. Que não são compatíveis com os fatos econômicos. Quem produz fake news não é só rede social. Tem muito mais gente fazendo fake news. E a desonestidade intelectual foi um inimigo constante do Brasil. E qualquer cientista social sabe, da mesma forma que os cientistas de ciências exatas sabem. Faço uma digressão rápida. O livro do Karl Popper, que é o filósofo da ciência, é o autor também da Grande Sociedade Aberta, uma visão evolucionária da civilização, de como os homens, como a espécie, criou 2 algoritmos extraordinários, descentralizados, um para decisões políticas, que é a democracia, e é evolucionária. A democracia na Grécia era uma, ela foi melhorando, passou pelo direito romano, passou pelo constitucionalismo inglês, passou pela Revolução Americana e as grandes liberdades, que o iluminismo filosoficamente inspirou, mas que derrapou na França para a barbárie jacobina e depois para as guerras napoleônicas, exatamente porque, em vez de ser baseado numa filosofia de descentralização, continuou centralizada. Decapitaram o rei, mas continuou a administração centralizada. Logo depois decapitaram o Robespierre, logo depois o Danton, logo depois o outro, até derrapar no mar de sangue no continente europeu inteiro, em nome dos mais nobres ideais. Desgraça e miséria. E esse tem sido o caminho da miséria para as sociedades totalitárias. Nobres ideais. Karl Marx, que você falou, era um pós-ricardiano menor. Usou a teoria do trabalho, completamente superada, para gerar uma visão histórica completamente distorcida de conflito, quando, na verdade, a essência do progresso é a cooperação, não é o conflito. Então, bons economistas não são marxistas. Se for marxista, eu já sei que é um mau economista, porque é baseado numa economia, é um pós-ricardiano menor. É um pós-ricardiano menor. Não entende tanto de economia. Estava muito atualizado para a sua época, com uma visão bastante restrita do que é o progresso econômico. Que é algo muito mais complexo, muito mais sofisticado, não foi inventado por ninguém. É um algoritmo de cooperação social. Por isso que existe o caminho da miséria, e nós temos vários países em volta de nós aqui indo para a miséria, e existe o caminho da prosperidade, que é o que explica o nosso desempenho em relação a países avançados, aos vizinhos e a nós mesmos, apenas 4 anos atrás. Os nossos avanços são incontornáveis. Se mexer, recua. Quer subir os impostos indiretos? Aumentem os impostos diretos e mergulhem na desindustrialização novamente. Querem mexer no Banco Central? Não tiveram coragem de decretar um Banco Central independente por interesses sempre menores, de políticas menores, em vez de o bem do país? Mexam. Querem fechar a economia de novo, que nós abrimos?
Fechem. Querem abrir mão desse duplo compromisso? O nosso governo é uma prova de que o duplo compromisso é a essência de uma democracia liberal. É uma prova. Não faltou dinheiro para a saúde, com responsabilidade fiscal. O maior programa de responsabilidade social, ao contrário do que estão dizendo, foi o nosso. 3 vezes maior. Dizem agora, uma situação social terrível, terrível. Então era muito pior com vocês, não é? Porque nós fizemos um programa 3 vezes maior, de 150 bilhões. O de vocês era de 50. Fizemos um programa social 3 vezes maior. Protegemos 68 milhões de brasileiros. Preservamos 11 milhões de empregos. Criamos novos 17 milhões de empregos. Atendemos 20 milhões de famílias, com 3 vezes mais recursos. Renda básica familiar. Estava no nosso programa. Quando o Covid chegou, nós disparamos o míssil, virou o auxílio e virou a renda individual, que é um ideal futuro. Agora é a renda básica familiar. O ideal era a renda básica de cidadania, lá na frente. É um instrumento mais potente. Ele é tão forte que ficou irreversível. Não interessa o que os economistas dizem. Nós fizemos várias reuniões, 10, 15 reuniões com o pai do Bolsa Família, com o pai do que mais? Os programas sociais que tinham aí, fizemos 10, 15 reuniões. Todo mundo, não, vamos fazer isso, vamos focalizar um pouco mais. Só que uma vez que o povo prova a renda básica no bolso, direto, na veia, sem intermediário, PIX, não tem recuo mais. Não dá para voltar mais. Então, nós fizemos o maior programa de transferência de renda e de assistência social do mundo e da história do Brasil. Que conversa é essa? De que tem que fazer um resgate da dívida social. Que conversa é essa? Temos que resgatar o que vocês deixaram, então, que era 1/3 do que a gente fez. O programa 3 vezes maior, dentro de responsabilidade fiscal, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tanto que a dívida PIB é a mesma de quando nós chegamos. É uma geração que pagou pela guerra. Com orgulho. Nós não jogamos conta para filhos e netos irresponsavelmente, como governos anteriores fizeram por 30 anos, 40 anos, em bola de neve. Substituíram o endividamento inflacionário, o financiamento inflacionário do déficit pelo endividamento em bola de neve. Então, a sustentabilidade fiscal é dada, como em qualquer empresa, pela dívida em relação a uma gestão de ativos e passivos. E você tem que usar todas as dimensões, aumenta a receita de um lado, corta custo do outro, divest, quer dizer, desinveste numa coisa. Se você ficar doente, você não vai esperar aumentar o seu salário para se cuidar. Você vende um carro, você vende uma casa de campo, vende qualquer coisa, e se não puder, vai para uma assistência social, como nós fizemos. Não pode ficar esperando. Então, nós disparamos o maior programa social que já houve com responsabilidade fiscal. Então, que historinha é essa de conflito de social com fiscal? Isso revela ignorância, desconhecimento, incapacidade técnica de resolver problemas. Que nós tivemos. Junto ao Congresso, que colaborou, junto à Suprema Corte, junto ao TCU, foi um trabalho conjunto. E tudo que veio de bom e que foi feito antes, nós preservamos, aperfeiçoamos e aumentamos. Como deve ser. Nós somos todos brasileiros. Nós somos todos brasileiros. Nós temos que nos ajudar, nós não podemos nos sabotar. Sempre e em qualquer circunstância, nós temos que nos ajudar. Então, eu tenho muito orgulho desse time. Eu quero enfatizar isso muito. Quer dizer, não acreditem nas narrativas políticas. Acreditem nos fatos. Olhem para os números. Porque a história vai julgar assim. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, quando olharem para trás, não vão ser os contemporâneos que vão fazer o julgamento. É a história. Vai mostrar como é que um país desempenhou, como é que os outros desempenharam, como é que era antes, como é que ficou depois.
E os nossos avanços são todos na direção correta. Redução de impostos indiretos, aumento dos impostos, do imposto de renda. Ah, mas tem gente mais simples que está pagando o imposto de renda agora, deveria isentar. Pois não. Nós íamos pagar os R$200 do Auxílio Brasil com o imposto sobre lucro e dividendo. Tira dos mais ricos, lá em cima. Aí sim pode corrigir a tabela do IR aqui embaixo e, ao mesmo tempo, pode financiar o Auxílio Brasil com responsabilidade fiscal. Começamos uma abertura mais rápida da economia, conseguimos nomear um presidente, talvez o segundo de instituições internacionais, vamos entrar na OCDE, vamos nos integrar competitivamente à economia global, a oportunidade que nós perdemos lá atrás de fazer essa integração, agora nós vamos fazer uma integração sendo um país chave, crítico da segurança energética da Europa, da segurança alimentar do mundo, e país-chave para reconfiguração das cadeias produtivas industriais globais. Semicondutores, em vez de ser Taiwan, por que não Brasil? Nós temos grandes universidades, nós temos grande capital humano, capacidade, então nós estamos nos reposicionando. E com a reforma dos marcos regulatórios, também irreversíveis. Não adianta tentar mergulhar no passado. Você vê a confusão que é um estouro, fazer uma PEC 3, 4 vezes maior do que era, fora do teto, sem fonte de financiamento, para fazer obras. Fazer obras, porque o governo vai voltar a fazer obras. Eu já ouvi essa história antes, eu sei onde vai parar esse troço. Nós temos 1 trilhão de investimento privado vindo por aí, se não perturbar. Se perturbar, vai fazer obra de novo. A obra que nós encontramos quando chegamos aqui e vimos. O que há de bom, a transferência de renda para os mais frágeis, vamos preservar e vamos elogiar. Agora, nós estamos deixando muita coisa boa. Muita coisa boa. Vocês viram nas comparações. No tempo, Brasil 4 anos antes, Brasil nossos 4 anos. Com uma diferença, que a honestidade intelectual exige e que não foi observada por muita gente durante esse período. Nós enfrentamos o Covid. Antes, tinha vento a favor. Tropeçaram neles mesmos. Então, façam essa reflexão. Façam essa reflexão. O Karl Popper, que é o filósofo da ciência, citava Xenófanes, eu penso que é o Xenófanes, dizendo, olha, a verdade é muito elusiva, é muito difícil se encontrar. É só uma teia de hipóteses. Nós temos limites cognitivos, nós nunca saberemos exatamente, a não ser, evidentemente, os que têm a revelação divina, que já têm a crença, só a crença, mas cientistas ou agnósticos ou demais, eles têm essa, digamos assim, humildade, dizendo, olha, eu não conheço a verdade, mas a essência do método, dizia o Karl Popper, a essência do método científico, é descartar as mentiras, as falsidades. Por isso que as hipóteses científicas têm que ser falsificáveis. Quer dizer, tem que ser coisa que você possa testar com os dados. E para descartar as mentiras, basta olhar toda a lista de eventos que o Saxida mencionou aí. Só mentira. 40 milhões de pessoas passando fome. Onde estavam essas 40 milhões de pessoas que eles não descobriram antes no governo deles? Possivelmente estavam passando fome mesmo. E nós descobrimos os invisíveis e atendemos. Então é válido para ganhar a eleição, mas para com essa conversa. Já ganhou? Cala a boca. Vai trabalhar. Vai construir um negócio melhor. Porque o desafio é grande. Mas a oportunidade é maior ainda. O Brasil é hoje uma enorme, a maior fronteira de investimentos aberta no mundo hoje. Ninguém tem tanta coisa
do ponto de vista de oportunidade, exatamente pelas reformas de marcos regulatórios que nós fizemos. Nós temos um Banco Central independente para segurar a inflação, já está operando. Nós temos um fiscal forte. Nós temos um mercado de trabalho forte, gerando 300 mil empregos por mês. Formais. Mais 300, 400 informais. Economia voltando com força, inflação descendo. Se fizer menos barulho, trabalhar um pouquinho mais com a cabeça, menos com a mentira, talvez possa ser um bom governo. Só depende de não mentir. De outras coisas também, né? De outras coisas também. Então, o problema da honestidade intelectual é muito sério, porque ele nos afasta do caminho correto. Esquece quem fez. Transferência de renda com mais frases é bom? Faça a transferência. Esquece quem fez. Aumenta o valor um pouco, vai. É importante manter o compromisso com as futuras gerações e a responsabilidade fiscal? Arruma uma fonte permanente. Vai ser bom para todo mundo. Não tenta ser esperto, não. A interação com o Congresso é valiosa. Eu posso dar vários exemplos. Quem desenhou o auxílio, quem desenhou o benefício emergencial, foi a nossa equipe, fomos nós que desenhamos. Pedido do presidente, temos que proteger quem vende a garrafinha de plástico, de água, no futebol, não tem mais jogo de futebol, as pessoas estão em casa trancadas, coitadas, eles precisam de uma defesa, eles costumam trabalhar de dia para comer à noite, temos que defendê-los. Nós desenhamos. Nós desenhamos. E a gente, por um imperativo ético, você não pode chegar e falar, olha, é um chofer de táxi no sul do Brasil, no sudeste ou em Brasília, vai ganhar R$600, quando o Bolsa Família era 180. É imperativo ético. Você não pode chegar e pagar mais para alguém porque é do sul, do sudeste ou de Brasília, quando um irmão nosso, nordestino, está ganhando 180. Então você tem que botar mais ou menos no mesmo lugar para mostrar, olha, tem uma rede para proteger essa turma aqui agora também. Tem vocês no Bolsa Família e tem a turma aqui. Sabendo e trabalhando cooperativamente, sabendo que vai subir. Ah, o Paulo Guedes só queria dar 200. Não é nada disso. É um imperativo ético. Você bota. Inclusive o seguinte, se você botar os 600, eles não aprovam, não. Vocês viram várias vezes a oposição votando contra porque a iniciativa é do governo. Agora, se você deixar todo mundo fazer junto, é uma vitória, né? Unânime, todo mundo fez junto, subiu, cada um faz a sua parte. Você faz o mais difícil, desenha instrumento, bota lá, e eles brigam para ver quem dá mais. Dou 400, dou 500, dou 600. Ótimo, todo mundo ganha, né? Então foi assim o trabalho. Foi difícil, mas com um congresso construtivo. E percebam, o presidente é uma força. A centro-direita tinha 30% do Congresso quando nós chegamos aqui em 2018, 2019. Na eleição de 20, ela passou para 50% e hoje ela é 70%, 75%. A centro-direita subiu no Brasil. O presidente ganhou em 4 das 5 maiores regiões, com 80% do PIB. Então, existe uma massa crítica de brasileiros, democratas, que querem seguir a liderança dessa aliança liberais e conservadores. E ela tem força no Congresso. Então, apesar das injustiças, das parcialidades, das narrativas de duas cidades, o conto das duas cidades que o Adolfo contou aqui, apesar de tudo isso, o amor à pátria e o respeito à democracia são maiores do que as injustiças ou do que a parcialidade, porque nós somos todos brasileiros. E o presidente possivelmente vai liderar uma bancada de oposição construtiva para preservar nossas liberdades. A liberdade de imprensa parece que anda ameaçada. A liberdade de opinião parece que anda ameaçada. A liberdade econômica talvez seja ameaçada.
a liberdade religiosa, as liberdades. A defesa da honestidade na condução da coisa pública. Isso tudo está pela nossa frente. É uma democracia resiliente, flexível, se enriqueceu muito com essa experiência. Continua Saci Pererê, só pulando a perninha esquerda, por causa da parcialidade. Mas tá bom, vamos embora, segue o jogo.